gente fala agora do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele mal deixou o cargo, já foi para os Estados Unidos, chegou à Flórida na manhã de ontem, poucas horas antes de ter a sua exoneração publicada no Diário Oficial da União. Ou seja, ele entrou em território americano ainda como ministro da Educação. Aliás, ele não conseguiria nem entrar nos Estados Unidos de outra forma, porque o governo americano fechou as fronteiras do país para brasileiros por causa da Covid-19. A ressalva para a entrada é permitida apenas para funcionários do governo com passaporte diplomático. Ocorre que o ex-ministro Abraham Weintraub pode ser deportado por causa de fraude migratória. E a gente vai tentar entender isso agora, conversando com Leonardo Freitas. O Leonardo é especialista em imigração, ex-agente federal do governo americano e CEO da Heyman Woodward. Oi, Leonardo, boa noite para você. Boa noite, Renato. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada por ter aceito o convite de participar do Show da Notícia deste domingo. Prazer, é todo meu. Leonardo, se o ex-ministro Abraham Weintraub entrou nos Estados Unidos, ainda oficialmente no cargo, usando o passaporte diplomático, explica pra gente onde é que está a fraude migratória. A imigração americana trabalha com a questão do intuito. A pessoa tem um intuito de entrar nos Estados Unidos para, nesse caso, com o visto A2, que é o visto diplomático que ele entrou, com o seu passaporte diplomático, ele teria que realmente prosseguir com o intuito dele, que era uma visita oficial. Neste caso, não haveria uma visita oficial e ele já era ciente de que ele seria exonerado. Então, já de ciência de que ele seria exonerado, e que essa exoneração entraria em curso enquanto ele já estaria no território americano, ficaria sim configurado uma fraude migratória, porque já era sabido antes de entrar em território americano que ele seria exonerado. Então, pode haver realmente um processo de remoção se o governo americano, nesse caso o ICE, né, que é o Immigration and Customs Enforcement, que é a agência especificamente designada para a investigação de crimes de fraudes migratórias, para poder determinar se houve essa fraude e se de fato houve, ele seria posto num processo de remoção. Apesar do que o visto A2 conceder imunidade diplomática às pessoas que o têm, essa imunidade é parcial e não total. Apenas aqueles que são munidos do visto A1 têm uma imunidade diplomática plena. Ou seja, a gente está falando então de deturpação intencional de um fato material que está descrito nessa norma americana no que concerne à questão migratória. Exato. E uma ressalva também sobre a questão da proclamação do presidente Trump. Ela não é uma proclamação para cidadãos brasileiros, e sim para qualquer pessoa que seja de qualquer nacionalidade que não seja americana, ou pessoas que não tenham um vínculo com os Estados Unidos, como residência permanente nos Estados Unidos, que estiverem no Brasil nos últimos 14 dias, não poderem adentrar sem passar por uma quarentena em outro país. Então não é específica a cidadãos brasileiros, e sim para qualquer pessoa que estiver no Brasil por conta da questão do contágio do coronavírus. E tem também um agravante, né, Leonardo, é que o presidente da República é quem autoriza o ministro de Estado a sair do país. Se não há essa autorização publicada no Diário Oficial, de fato ele está entrando indevidamente, saindo do Brasil indevidamente. Exato, mas a saída, como não existe, ele poderia sair como um cidadão, como um cidadão civil, né, sem o uso do passaporte diplomático, mas ele teria que, de fato, usar o passaporte comum dele, fazer a quarentena como é necessário para qualquer pessoa que não seja um residente permanente ou tenha um vínculo com o cidadão americano, para poder estar adentrando o território nacional americano. E isso pode, de fato, ficar configurado claramente uma fraude migratória e que pode, inclusive, dar problemas a ele de conseguir tirar o visto G4, que seria concedido a ele uma vez que ele fosse empossado do seu cargo no Banco Mundial. É exatamente isso. Ele alega, né, há fontes aí nos bastidores dizendo que ele alega que saiu do país por conta dessa indicação para uma vaga no Banco Mundial, por conta, então, desse novo cargo.
Mas sem a publicação no Diário Oficial, essa saída do país com o uso do passaporte diplomático, ela é, na verdade, não é permitida. Ou seja, ele ainda não foi oficializado nesta entidade internacional. Portanto, ele não goza de todos os benefícios de ter um visto para, por exemplo, ser diretor de um banco mundial. Não, e o visto é diferente do qual ele entrou nos Estados Unidos. O visto G4 é concedido dentro do Banco Mundial por um funcionário do Departamento de Estado que fica lotado dentro do Banco Mundial somente para fazer a emissão dos vistos de todos os funcionários do Banco Mundial. E isso, após emitido, ele pode perfeitamente fazer, se fosse uma situação normal, ele poderia fazer uma mudança de status imigratório dentro do território nacional americano. Porém, se ficar configurada a fraude, ele obrigatoriamente seria removido e teria problemas complicadores, talvez permanentes, para poder adentrar o território nacional americano no futuro. Isso que eu queria te perguntar, quais são os efeitos de uma deportação? Isso varia de pessoa para pessoa ou existe ali regras que já são amplas para todo mundo? Existem algumas situações em que existem waivers, né, que seriam perdões que podem ser aplicados, mas são coisas muito específicas, né? Quando há fraude migratória, geralmente o único waiver que é concedido é quando há um relacionamento com um cônjuge que seja norte-americano. Esse geralmente é a única maneira mais fácil de se conseguir um waiver, que seria o perdão de uma fraude migratória. Mas, mesmo assim, tem que ser julgado pelo Departamento de Imigração, que é o USCIS, é o SAS, que é o Departamento de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, e aí sim, uma vez de posse dessa dispensa, desse perdão, a pessoa poderia, no caso, solicitar um visto. E realmente a situação do ex-ministro Mike Traub é uma situação complicada. Já existe em curso uma notificação à Embaixada americana em Brasília, que isso já está, inclusive, transitando na circunscrição do ICE aqui na região da Flórida e também em Washington, D.C., onde ele estaria se dirigindo nessa semana que começamos agora. A Casa Branca pode intervir de alguma maneira? O poder absoluto do Executivo reside na Casa Branca. Então, pode ser feito, a pedido do presidente da República, Donald Trump, pode ser feito, sim, a solicitação de que seja concedido o visto, porque pode ser considerado, na visão da administração, uma infração menor. Porém, o Departamento de Justiça pode considerar que há um abuso do poder da presidência da República, nesse caso, do Poder Executivo, e aí ser instaurado um inquérito contra o próprio presidente por favor da República, Donald Trump, por favorecimento a benefício a pessoa estrangeira, porque pode botar ele em maus lençóis no momento que a gente está entrando estamos agora no ano de eleição e que está uma eleição concorrida com várias outras nuances aqui nos Estados Unidos que tem que ser levado em consideração. Muito bem. Tem um outro aspecto, Leonardo, é que o Weintraub é investigado no inquérito que tramita no STF, que apura a disseminação de fake news e ameaças a ministros do Supremo. Ele também responde a um outro inquérito no Supremo, esse que foi um pedido da Procuradoria-Geral da República, para apurar suposto crime de racismo naquele episódio vexatório em que ele ridicularizava alguns chineses. O fato dele ser investigado em 2 inquéritos agrava a situação dele diante da crise migratória nos Estados Unidos? Sim. Na verdade, o que acontece é o seguinte, é um momento muito delicado, onde o debate do racismo aqui nos Estados Unidos é uma questão muito à flor da pele. Nós acabamos de viver um momento muito crucial com relação a essa questão do racismo, por conta da morte de George Floyd, nas mãos de policiais de Minneapolis, né? Então, isso veio acirrar muito a questão racial e veio aflorar muitas manifestações no país inteiro. E essas manifestações fragilizaram bastante a administração do presidente Trump, porque existe um debate muito grande com relação à proximidade de extrema-direita e
pessoas de supremacia branca ligadas ao presidente Trump, que existe essa dúvida, né? Então paira essa dúvida, então as pessoas têm uma grande vontade de debater esse assunto, e esse momento não é oportuno para ele tentar favorecer alguém que está sendo processado por racismo no seu país de origem. Acho que não é uma coisa muito boa para ninguém. Seria um vespeiro que eu acho que ninguém gostaria de se meter nesse momento. Sobretudo o presidente Donald Trump, né? Não iria pagar para ver, ainda mais agora, quando ele sofre queda de popularidade, quando está em meio a uma crise sanitária e econômica sem precedentes. Exatamente. Muito bem. Leonardo, você gostaria de destacar mais algum aspecto desse caso Weintraub, tentativa de entrar nos Estados Unidos e aí com suspeita de fraude migratória? Vale lembrar também que essa questão de fraude migratória são investigadas a fundo, em todas as circunstâncias. Todas as pessoas que vêm aos Estados Unidos, que não são consideradas imigrantes, que portadores de vistos de turista, vistos diplomáticos, etc., as pessoas são sujeitas às inspeções do CBP, que é o Customs and Border Protection, nos portos, aeroportos e vias de entrada no país. E o seu motivo, né, o seu intento de entrar nos Estados Unidos tem que ser um intento que eles chamam de bonificado e de boa fé, e a pessoa tem que falar com a verdade quando é indagado no porto de entrada, porque ter um visto não é garantia de entrada nos Estados Unidos. O visto simplesmente dá o direito de embarcar numa aeronave ou num navio, ou se apresentar à fronteira, solicitar que o oficial do porto de entrada determine em que tipo de categoria essa pessoa que está buscando a entrada no país, se essa pessoa de fato se encaixa nisso. Se essa pessoa faltou com a verdade, lembrando que todas as interações com passageiros ou pessoas entrando nos Estados Unidos são gravadas, essa questão vai ser levantada e será sabido exatamente o que foi dito no momento de entrada. Se for constatada a fraude migratória, certamente a remoção será o próximo passo. Ou seja, é um sistema altamente criterioso e rigoroso. Por meio desse cruzamento de dados, eles chegam a uma determinada situação e a pessoa que tenta de alguma forma burlar o sistema é responsabilizado. Exatamente. Muito bem. Leonardo Freitas, especialista em imigração, ex-agente federal do governo americano. Muito obrigada, viu, Leonardo, pela sua participação aqui no Show da Notícia. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.